A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou podem acessar o YouTube, digitar o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Lembrando a todos sobre o nosso Festival de Caldos, que acontecerá aqui na Casa Espírita Maria de Nazaré, que fica na rua Diogo Álvares, 133, rua da Praça do bairro Benfica. Dia 19, à noite, obviamente, teremos então esse Festival de Caldos, com canjiquinha, costelinha, vaca atolada, feijão amigo. Ingresso R$ 25. Venham para cá comemorar conosco, momentos de confraternização, sempre um ambiente muito saudável. E passaremos aqui momentos agradáveis. Podem ter certeza disso, que já participei de muitos. Então, aproveitando na noite fria, né? Certamente, já estamos no inverno, saborear caldos quentes, deliciosos. Estão todos convidados. Recebo carinhosamente meu querido amigo expositor espírita Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Grato pela oportunidade. Vamos para mais uma noite de estudo, com muita paz, muita luz. Bem, meus irmãos, vamos estudar sobre palavras e atitudes. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para a Clube FM através do seu WhatsApp, 0 operadora 32 999327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949 novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de horas. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Quando descobrimos que absolutamente nada é definitivo, inclusive a vida, compreendemos a inutilidade do orgulho, a tolice das disputas, a estupidez da ganância e a incoerência das tolas mágoas. Muita paz e muita luz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando palavras e atitudes. Aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas somente entrará aqueles que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 6. Os bons dicionários definem comunicação como um ato que envolve duas ou mais pessoas transmitindo ou divulgando mensagens. É o processo de permutar conceitos, gestos, ideias ou conhecimentos falando, escrevendo ou através do simbolismo dos sinais e expressões. Então, estamos falando sobre palavras e também atitudes. Enquanto a conversação entre dois indivíduos tem um caráter mais restrito de comunicação, as atitudes que acompanham os diálogos têm um poder de comunicação mais amplo e eloquente e determinante. O mecanismo que envolve a comunicação divide-se em 3 propriedades básicas dos seres humanos. Ele se torna possível porque usamos de nossa percepção ou sensibilidade para captar as informações, depois avaliamos para podermos interpretar e compreender a mensagem em pauta para finalmente expressarmos com palavras ou atitudes baseadas em nossas reações emocionais pela maneira como integramos aquela mesma mensagem.
Isso envolve o quê? As circunstâncias existenciais de nossa vida de relação, que são resultados diretos de nossa atitude interior. Então, isso vai diferenciar, obviamente, de pessoas para pessoa. Precisamos prestar atenção nos conteúdos de informação que recebemos, não somente pelas mensagens diretas, mas também por aquelas que observemos entre conteúdos simbólicos, conscientes e subentendidos na chamada comunicação além da comunicação convencional. Hoje nós temos uma enxurrada de informações. Temos até que ter muito cuidado, filtrar bastante para não cometermos equívocos mais tarde. Você liga a televisão, informações o tempo todo. A internet também, as mídias sociais, WhatsApp, Instagram, Telegram e tantos outros, é toda hora informações. Então nós temos que fazer uma filtragem do que é correto ou não, para não embarcar, como tem um ditado popular, em canoa furada, né? Jesus considerou a importância da palavra aliada ao crer, quando disse: não afeteis orar muito em vossas preces, como fazem os gentios, que pensam ser pela multidão de palavras que serão atendidos. A gente sempre gosta de afirmar, quando Cristo afirma que não é a multiplicidade de palavras, se assim fosse, o mudo estaria privado de orar a Deus. É uma força mental que nos liga à pátria espiritual, que deve ser uma mensagem curta, não aquelas coisas longas, não? Que a pessoa se perde, não está ali concentrada, muitas vezes nem no que está dizendo. Prece decorada e fica ali. O mestre disse que não seria pela multidão das palavras que as nossas súplicas seriam atendidas, mas que os sentimentos silenciosos seriam fatores essenciais, ou seja, a sinceridade produtiva da vontade firme, intensidade e determinação unidas pela convicção seriam, consequentemente, a forma ideal para os nossos pedidos e apelos à divindade. Simplesmente, pedir habitualmente não tem a mesma potência do que pedir estruturado em pensamentos concretos e firmes atitudes interiores. Dizer por dizer Senhor, Senhor, não nos dará autonomia para entrarmos no reino dos céus, mas somente entrarão aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Quer dizer, os que usam o desejo e o empenho como alavancas propulsoras em suas palavras e solicitações. Não adianta você só falar e não ter atitudes, né, para vivenciar de fato aquilo que sempre fala. Não adianta nada. Os estudiosos do comportamento dizem que todos nós, desde a infância, recebemos através da comunicação um maior ou menor desenvolvimento psicoemocional. Afirmo que as informações recebidas através dos órgãos da linguagem, essencialmente dentro de casa, pelos pais e irmãos, ou fora da família, por tios, primos, avós ou amigos, agem sobre nós, proporcionando recursos valiosos e determinantes sobre nosso modo de pensar e atraem pessoas e coisas ao nosso redor. Porém, certas informações são captadas pelas crianças e adolescentes, explicam esses mesmos estudiosos. Pela comunicação dada, sem palavras, transmitida entre as expressões corporais, as mímicas, os trejeitos do rosto, as tonalidades, os suspiros, as lágrimas, os gestos de contrariedade ou postura das mãos, o comportamento, as expressões carinhosas e os monólogos da mãe com o feto na vida intrauterina são comunicações super influenciadoras na estrutura emocional e espiritual das crianças em formação. Quão é importante que uma mãe converse com o seu feto, enviando mensagens de amor, de carinho. Isso traz uma tranquilidade para aquele corpo em formação. Então o espírito está ouvindo, porque ele não está totalmente reencarnado. Então ele está percebendo, tem percepções que pode auxiliá-lo muito na vida futura, após o nascimento. Constituímos ocorrências passadas, antevemos fatos futuros, iniciamos e alteramos processos fisiológicos na intimidade de nossos organismos, com nossas afirmações verbais negativas e positivas. Assim compreendemos que a palavra tem uma importância inegável. Ela cria vínculos de natureza mental, emocional e psicológica, altera o intercâmbio psíquico e espiritual e atua na formação da nossa personalidade através da interação palavras e atitudes. As palavras, elas têm força, não? Criam. Eu tive recentemente com uma pessoa que me pediu uma
um favor, fui levá-la num outro bairro. Quando ela chega na determinada casa, ela já tinha ligado antes e não tinha ninguém. Por algum motivo, certamente a pessoa teve que sair. Ela começou a dizer: isso só acontece comigo. Eu tenho uma azar danada, isso só acontece comigo. Quer dizer, ela mesma dizia para ela o tempo todo, né, criando formas, pensamentos destrutivos, negativos. Eu disse: não, meu filho, isso acontece. Deve ter, por motivo de força maior, a pessoa deve ter se ausentado, não teve tempo de nem sequer de afirmar. E realmente, depois ela ficou sabendo que aconteceu algo grave, que ele teve que sair imediatamente. Mas ela já criou isso em sua mente. Então, cuidado com esses pensamentos negativos. Eles podem afetar a sua vida de uma maneira muito negativa, porque a pessoa se coloca naquele padrão de negatividade. Ah, isso só acontece comigo. Tudo dá errado. Olha, vamos pensar positivamente e entender, né, de que a vida tem as suas nuances, tem os seus problemas também, e as pessoas têm seus compromissos. Não é pelo fato de não encontrar a pessoa em casa de que ele não quis recebê-la, ou só acontece isso com ela. Teve um motivo maior, de força maior, que o levou a ausentar. E ela descobriu isso mais tarde. Então, cuidado com esses pensamentos negativos. Dizer por dizer, Senhor, Senhor, não nos dará autonomia para entrarmos no reino dos céus, mas somente entrarão aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Quer dizer, os que usam o desejo e o empenho como alavancas propulsoras em suas palavras e solicitações. Os estudiosos do comportamento dizem que todos nós, desde a infância, recebemos através da comunicação o maior ou menor desenvolvimento psíquico-emocional. Afirmam que as informações recebidas através dos órgãos da linguagem, essencialmente dentro de casa, pelos pais e irmãos, ou fora da família, por tios, primos, avós ou amigos, agem sobre nós, proporcionando recursos valiosos e determinantes sobre o nosso modo de pensar, e atraem pessoas e coisas ao nosso redor. Porém, certas informações são captadas pelas crianças e adolescentes, explicam esses mesmos estudiosos pela comunicação dada sem palavras, transmitidas entre as expressões corporais, as mímicas, os trejeitos do rosto, as tonalidades, os suspiros, as lágrimas, os gestos de contrariedade ou a postura das mãos. O comportamento, as expressões carinhosas, os monólogos da mãe com feto na vida intrauterina são comunicações super influenciadoras na estrutura emocional e espiritual das crianças em formação. Todos nós recebemos e transmitimos mensagens articuladas constantemente. Retemos essas informações ou não. Realizamos somas ou subtrações mentais com palavras e atitudes vivenciadas atualmente e com outras recebidas anteriormente, para chegarmos a novos conceitos e conclusões da realidade. Reconstituímos ocorrências passadas, antevemos fatos futuros, iniciamos e alteramos processos fisiológicos na intimidade de nosso organismo com nossas afirmações verbais negativas e positivas. Assim, compreendemos que a palavra tem uma importância inegável. Ela cria vínculos de natureza mental, emocional e psicológica, altera o intercâmbio psíquico e espiritual e atua na formação de nossa personalidade através da interação, palavras, atitudes. Em síntese, o poder da palavra em nossa vida é fundamental. E se observarmos a reação de nossas afirmações e atos, descobriremos que eles não retornarão jamais vazios, mas sim repletos do material emitido. Segundo o apóstolo Mateus, por nossas palavras seremos justificados, e por nossas palavras seremos condenados. Pois diálogos são pensamentos que sonorizam e que criam campos de energia que se condensam dentro e fora de nós. Reformulemos o tipo de comunicação ou de atitudes que recebemos na infância. Se porventura foram de severidade e rispidez, menosprezando-nos com mensagens negativas, constantes, repetitivas e depreciatórias, poderão ser elas os motivos de nossos sentimentos de inferioridades, rejeições
e agressividades compulsórias. Não diga que dia horrível, porque simplesmente está chovendo. A dramaticidade é um dos fatores dramáticos de nossa existência, pois muitas dessas expressões despretensiosas, repetidas muitas vezes, podem nos conduzir a verdadeiros turbilhões vivenciais. Nossas palavras são filamentos sonoros revestidos por nossos sentimentos, e nossas atitudes são expressões determinadas e assimiladas de nosso comportamento mental. A quem, pois, culpar de todas as suas aflições, senão a si mesmo? O homem é assim, num grande número de casos, o artífice dos seus próprios infortúnios, mas ao invés de reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhantes para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência. Mentalidade é a capacidade intelectual, ou seja, o conjunto de crenças, costumes, hábitos e disposições psíquicas de um indivíduo. São registros profundos situados no corpo espiritual, raízes de nosso modo de agir e pensar, acumulados na noite dos tempos. Nossa mentalidade atrai tudo aquilo que irradiamos, consciente ou inconscientemente. Portanto, certas crenças que mantemos no ímã de nós mesmos chamam para si prosperidade e nos fazem muito bem. Outras tantas nos desconectam do processo e da realidade espiritual. Porque ainda não vemos as coisas sem o manto da ilusão, é que acreditamos em prêmios e castigos, quando na realidade suportamos somente as consequências de nossos atos. Dessa forma, tudo que está acontecendo em tua vida são produtos de tuas crenças e pensamentos, que se materializam por fora de ti mesmo. Não são, pois, nem punições e nem recompensas, mas reações desencadeadas pelas tuas ações mentais. Certas crenças sobre o karma não condizem com a coerência e com a lógica da reencarnação, levando-te a interpretações distorcidas e irreais sobre as leis divinas. Karma, em sânscrito, quer dizer simplesmente ação. Tuas ações, ou seja, teus karmas, são positivos ou negativos, de conformidade com o que fizestes e segundo tuas convicções e valores pessoais. Deus não proferiu julgamento a cada ato pessoal, e sim criou leis perfeitas que dirigem o universo. Porque tens o livre-arbítrio como patrimônio, é que deves admitir que a vida dá chances iguais para todos. A diferença está na credulidade de cada um. Eis alguns modos negativos de pensar. Não posso mudar, é meu karma, tenho que sofrer muito, são erros do passado. Se golpearmos algo para frente, esse objeto terá força e a direção que lhe imprimirmos. Se continuarmos, pois, a golpeá-lo, recolheremos sucessivos retornos, com relativa frequência e intensidade, conforme nossa ação promotora. São assim teus karmas, atos e atitudes, que detonas continuadas vezes, vida após vida, e consequentemente receberás as reações que está acionando conforme tua liberdade de agir. Por que então não mudas teu karma? Jesus afirmou que ações benevolentes impedem os efeitos negativos, quando asseverou: muito lhe foi perdoado porque muito amou, mas a quem pouco se perdoa é porque pouco ama. Ou ainda, o amor cobre a multidão de pecados. Algumas religiões e sociedades vingativas e condenadoras impuseram a crença da punição, como forma de resgatar a consciência intranquila perante as leis morais. Outras, mais radicais ainda, diziam que somente o sofrimento e a perseguição até a 4ª geração era o tributo necessário para que pudessem se harmonizar perante o tribunal sagrado, olvidando que a providência divina usa como método real de evolução somente a educação e o amor. Aquele que muito amou foi perdoado, não aquele que muito sofreu. O amor é que cobriu, isto é, resgatou a multidão dos pecados, não a punição ou o castigo. O sofrimento apenas nos serve como um transporte das almas de retorno ao amor, de onde saímos, fruto da paternidade divina. A função da dor é ampliar horizontes, para realmente vislumbrarmos os concretos caminhos amorosos do equilíbrio. Como o golpe do objeto
pode ser modificado, repensa e muda também tuas ações, diminuindo intensidades e frequências, recriando novos roteiros em tua existência. Transformar ações amando é alterar teu karma para melhor, atraindo pessoas e situações harmoniosas para junto de ti. O homem pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas pela maneira que encara a vida terrestre. Contentar-se com sua posição sem invejar a dos outros, de atenuar a impressão moral dos reveses e das decepções que experimenta. Ele aure nisso uma calma e uma resignação. Aceitar nossa realidade, tal qual é representada, um ato benéfico em nossa vida. A aceitação traz paz e lucidez mental, a fim de que visualizemos o ponto principal da partida e realizemos satisfatoriamente nossa transformação interior. Só conseguimos modificar aquilo que admitimos e o que vemos claramente em nós mesmos, isto é, se imaginarmos se outra pessoa vivendo em outro ambiente, não teremos um bom contato com o presente e, consequentemente, não deparemos com a realidade. A propósito, vemos que muito de nós fantasiamos o que nós poderíamos ser, não convivendo, porém, com nossa pessoa real e desgastando dessa forma uma enorme energia por carregar constantemente uma série de máscaras como se fossem utilitários permanentes. A atitude de aceitação é quase sempre característica dos adultos serenos, firmes e equilibrados. E soma-se também a ela o estímulo que possuem de senso de justiça, pois enxergam a vida através do prisma da eternidade. Esses indivíduos retêm um considerável coeficiente evolutivo, do qual se deduz que já possuem um potencial de aceitação, pois aprenderam a respeitar os mecanismos da vida, acumulando pacificamente as experiências necessárias ao seu amadurecimento e desenvolvimento espiritual. Quando não enfrentamos os fatos existenciais com plena aceitação, criamos quase sempre uma estrutura mental de defesa. Somos levados a reagir com atitudes de negação, que são em verdade molas que ablandam os golpes contra nossa alma. São consideradas fenômenos psicológicos de reação natural e instintiva às dores, conflitos, mudanças, perdas e deserções, e que momentaneamente aliviam-nos dos abalos da vida até que possamos reunir mais forças a fim de poder enfrentá-los e assumi-los realmente no futuro. Não legamos por sermos turrões ou teimosos, como pensa algum. Não estamos nem mesmo mentindo a nós próprios. Aliás, negar não é mentir, mas sim não se permitir tomar consciência da realidade em pauta. Talvez esse mecanismo de defesa nos sirva durante algum tempo, mas depois passa a nos impedir o crescimento e a nos danificar profundamente os anseios de elevação e progresso. A autoaceitação é aceitar que somos e como somos. Não a confundamos como sendo uma rendição conformada e que nada mais importa. De fato, acontece que ao aceitar-nos, inicia-se o fim da rivalidade de nós para conosco, e a partir de então, ficamos ao lado da nossa realidade em vez de combatê-la. O homem pode rebrandar, aumentar a amargura de suas provas pela maneira que encara a vida terrestre. A aceitação é bem uma maneira nova de encarar as circunstâncias da vida, e para que a força do progresso encontre espaços e não mais limites na alma até então restrita. E a vida terrestre nada mais é do que relacionar-se consigo mesmo e com os outros, no contexto social em que vivemos. Aceitar-se é ouvir calmamente as sugestões do mundo, prestar atenção aos donos da verdade, admitir o modo de ser dos outros, mas permanecer respeitando a nós mesmos, sendo e fazendo o que realmente achamos ser adequado para nós próprios. Consequentemente, concluímos que a aceitação não é adaptar-se a um modo conformista e triste, e como tudo vem acontecendo, nem suportar e admitir qualquer tipo de desrespeito ou abuso à nossa pessoa,
mas sim ter a habilidade necessária para admitir realidades, avaliar os acontecimentos, promover as mudanças e solucionar, assim, nossos conflitos existenciais, caminhando com autonomia e optando por objetivos que pretendemos atingir. Bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Beleza. Aspiração humana, a beleza física atinge em cheio nosso senso estético. Enche os olhos com suas cores e formas. Atrai, desperta desejos. Todos a ambicionamos. Faz parte da natureza humana querer sobressair-se, destacar-se por algo que os demais não têm. Por isso, estendemos nosso desejo de beleza física para parceiros. Filhos, roupas, casa, jardim, objetos. Queremos beleza em tudo, a toda hora. E rejeitamos automaticamente o que consideramos feio. Mas o que é a beleza física? Um corpo perfeito, um rosto adorável, cabelos brilhantes. Tudo isso é tão passageiro. Cuidar do corpo é fundamental. Mantê-lo asseado, bem tratado, é dever de todos nós. Porém, cabe-nos prestar atenção para que não transformemos o corpo no centro absoluto de nossas preocupações. Uma saudável vaidade não é condenável. Querer estar bem, não afrontar os demais com uma aparência maltratada, é o ideal. Quando ocorrem os exageros, podemos criar para nós mesmos muitas dores desnecessárias. E é de nos perguntarmos ao final da vida, o que será de nós se focamos toda a nossa atenção no corpo? Não nos tornemos pessoas atormentadas, sem aceitar a própria idade, transformando-a em motivo de infelicidade. Lembremos igualmente de cultivar a beleza da alma, essa que permanecerá para todo o sempre. Essa beleza esplêndida que se manifesta em gestos de amor, em palavras gentis, em paciência, doçura, serenidade. Acreditemos, as atitudes afetuosas são os cremes que retiram a fealdade da alma. São as cirurgias plásticas que restauram a beleza moral. São o nosso mais valioso investimento para o futuro. Naturalmente, não pensemos que essas conquistas acontecem com um estalar de dedos. Para exercitar a beleza da alma, é necessário mais do que uma simples vontade. É preciso disciplina e perseverança. E muito importante, é ter os olhos voltados para algo desta vida. Dessa maneira, não nos prendamos demais aos valores materiais. A vida terrena é muito curta para que a tornemos centro único de toda a nossa atenção. Procuremos fixar mais a miúde o nosso pensamento em Deus, procurando agir de acordo com as leis criadas por Ele. Encaremos a vida na terra somente como uma passagem. Trabalhemos, relacionemo-nos com as pessoas, cultivemos amizades, simpatias, amores. Lancemos sementes de bem-querer por onde transitemos. Possivelmente, encontraremos algumas dificuldades para viver dessa maneira. Afinal, a sedução da terra é muito grande. Os prazeres, condições e sensações materiais têm apelos muito fortes. Eles nos atraem, prendem e nos mantêm atados às cadeias das paixões e alegrias passageiras. Assim, os que desejamos cultivar a beleza da alma, precisamos estar focados na aquisição dos valores imortais da vida. Então, com os olhos postos nas estrelas, conscientes de que a vida é muito mais que a carne do corpo, viveremos com a certeza de que somos parte do imenso plano divino, onde a única beleza que importa é a do Espírito, que vive para todo o sempre. Pensemos nisso. Foquemos em nossa imortalidade.
sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos irmãos e irmãs, elevemos nossos pensamentos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre de amor. Senhor Jesus, agradecidos estamos por mais esta oportunidade grandiosa de estarmos juntos estudando o seu Evangelho, porque as suas máximas consolam a todas as pessoas sintonizadas com a nossa emissora. Pedimos que as bênçãos sejam também estendidas aos familiares, amigos e a nós que nos encontramos atrás dos microfones. Que tenhamos uma noite de paz, de descanso mais tarde, para recarregarmos as energias gastas e estarmos dispostos pela manhã para um novo dia de trabalho. Damos-te graças a Deus. Querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes, que possamos vivenciar os ensinamentos da noite de hoje no nosso dia a dia. Muita paz a todos. Boa noite para você, Marcos, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube e FM. Continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos.